Meus amados irmãos, Deus colocou no meu coração refletir com vocês uma passagem de Jesus, de alguns homens e um cego, que está registrado no Evangelho de Marcos, aqui no seu capítulo de número 8. Olha aqui. Tudo que nós vamos refletir vai sempre aparecer em uma tela. O texto inteiro está aqui para você. E essa história diz o seguinte: eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus. Essas pessoas suplicaram a Jesus para que Jesus tocasse neste cego. Ele então tomou o cego pela mão e levou esse cego para fora do povoado. O texto bíblico diz que depois dele cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou para aquele cego: "Você está vendo alguma coisa?" Ele levantou os olhos e disse: "Vejo pessoas, mas elas parecem como árvores andando." Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então os seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: "Não entre no povoado." Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, Tu és o Senhor do universo, só o Senhor tem poder sobre a escuridão. Só o Senhor, ó Deus, sabe o que é melhor para as nossas vidas. Nós temos os nossos sonhos, mas o que são os nossos sonhos se eles não forem os sonhos do Senhor para as nossas vidas? Por isso, ó Deus, diante da Tua palavra que está aberta diante de nós, nós clamamos ao Senhor, que o Senhor não apenas fale, mas que o Senhor transforme as nossas vidas nesta manhã. Que seja um domingo especial e que fique marcado nas nossas vidas, como aquele domingo que o Senhor falou exatamente o que nós precisávamos ouvir. Para isso nós precisamos do poder e da iluminação do Teu Espírito. E é isso que nós rogamos agora, em nome de Jesus. Amém. Em 1996, um dos maiores autores pós-modernos, Stephen King, ele escreveu uma de suas obras mais famosas. Stephen King, ele é famoso por escrever contos de horror ou ficção em geral. Ele escreveu uma série de 6 livros, intitulada The Green Mile, ou, numa tradução direta, A Milha Verde. Essa história, ela é ambientada em 1935. A história se passa em um presídio no corredor da morte, um presídio no sul dos Estados Unidos, entre as celas da prisão e um corredor que levava até o local onde haviam as cadeiras elétricas. E aqueles presos, então, condenados à pena de morte, eram executados. O piso desse corredor que levava das celas até a cadeira elétrica era verde. E a distância era aproximadamente de 1 milha. Milha é uma distância mais utilizada pelos norte-americanos, que são exatamente 1.609 metros, 1 milha. Daí o título do livro, A Milha Verde. Este livro, ele foi, em 1999, se tornou um filme hollywoodiano. Um filme que foi indicado a 4 Oscars. A história conta a história de um prisioneiro que possuía o dom de realizar milagres. Eu não gosto de dar spoilers, embora o filme seja muito antigo e muito bom, mas pode ser que alguém ainda não tenha assistido. Por isso eu só vou dizer o seguinte: este prisioneiro, ele realiza um grande milagre na vida de uma pessoa muito importante do presídio, digamos assim, ok? Bom, talvez pela dificuldade
da tradução para o português, The Green Mile, a dificuldade do entendimento, este filme e o livro, respectivamente, ele foi nos apresentado aqui no Brasil com o título A Espera de um Milagre. No filme, o protagonista, o personagem principal, Tom Hanks, está aí na foto, ele descobre que os milagres acontecem nos lugares menos esperados. Que os milagres acontecem nos momentos menos esperados. E que os milagres acontecem pelas pessoas menos esperadas. Muito bem. Nós acabamos de ler um trecho da palavra de Deus que trata de um milagre de Jesus. O que nós vamos analisar nos próximos minutos é este milagre de Jesus sob a perspectiva das 3 personagens principais dessa história que nós lemos. Aquelas pessoas que trazem o cego, o próprio cego e o próprio Jesus, que faz aquele milagre. A espera de um milagre na perspectiva daquelas pessoas. Vamos focar naquelas pessoas nesse primeiro momento. O texto inicia, nós já lemos, vai aparecer aí de novo, mostrando, nos informando da chegada de Jesus, da chegada de seus discípulos. Eles foram para Betsaida, ou Betsaída, algumas pessoas pronunciam assim. Quando eles chegam nessa cidade, algumas pessoas trazem a Jesus um cego. Então, essas pessoas é que são o alvo da nossa primeira abordagem. A pergunta primeira aqui é: quem eram estas pessoas? Bom, muito provavelmente eles eram habitantes de Betsaida. Betsaida era uma cidade pesqueira, isso é muito importante. Ela estava na margem norte do Mar da Galileia. O Mar da Galileia nós chamamos de mar, mas na verdade ele é um grande lago. Ele é um lago tão grande que em todas as suas extremidades há margem, o que faz ele se aproximar muito das dimensões e da aparência de um mar. Por isso ele é chamado de mar em alguns evangelhos e escritos bíblicos. Ali, Betsaida era, por exemplo, a cidade natal de alguns personagens bíblicos conhecidos, como Filipe, André e Pedro. É nessa cidade natal desses discípulos que Jesus chega com os seus discípulos. E aqueles homens, provavelmente dessa cidade, eles trazem a Jesus um cego. Eu quero que você perceba o que está acontecendo aqui. Um problema é apresentado a Jesus. E aqui eu quero fazer a primeira pergunta para você. Você também faz isso? Você apresenta os teus problemas a Jesus? O texto nos diz que aquelas pessoas não apenas apresentam o problema, mas elas geram uma expectativa de que algo iria acontecer, de que Jesus iria fazer um milagre. Verso 22, o texto nos dá essa ênfase, suplicando-lhe que tocasse nele. Os homens suplicaram, em outras versões, rogaram que Jesus tocasse naquele cego. Aqui nós temos algo muito curioso que nos dá margem para nós imaginarmos a mente e o coração desses homens, tanto em aspectos positivos, quanto em alguns aspectos problemáticos. Porque aqueles homens, eles criaram uma expectativa de que Jesus faria algo maravilhoso, e isso é joia. É isso mesmo. A expectativa de um milagre surge, mas nos parece, e aqui eu vou trabalhar com dedução, porque nós não temos muitas informações desses homens, mas só para nossa reflexão, tá? Nos parece que a expectativa do milagre daqueles homens era baseado no que eles já tinham ou visto ou ouvido que Jesus andava fazendo.
O que me dá margem de pensar assim? Eles apresentam o cego para Jesus e eles já determinam o que Jesus deveria fazer. Porque provavelmente eles já ouviram histórias de que o toque de Jesus tinha poder. Percebam, eles fizeram certinho. Problema na vida, seja na sua vida ou na vida de alguém que você ama, alguém que você conhece, leva para Jesus. Mas a expectativa do que Jesus vai fazer pode gerar algumas situações esquisitas nas nossas vidas. Eles apresentam Jesus e ficam à espera de um milagre. Mas parece que a fé destes homens é baseada naquilo que as pessoas dizem que Jesus pode fazer. Não necessariamente, o texto não nos diz de forma clara, uma fé baseada em um relacionamento pessoal com Jesus. Esse é o ponto. E o que isso tem a ver com os nossos dias, com as nossas vidas? Algo muito semelhante acontece hoje, quando nós pensamos no contexto que nós estamos vivendo. Muitas pessoas têm buscado Jesus, levado seus problemas até Jesus, mas objetivando algo em troca, algo maravilhoso que pode acontecer nas suas vidas. Tratam das suas vidas espirituais como uma permuta comercial. Deus, eu te entrego os meus problemas, você me traz as suas soluções. Deus, eu vou na igreja, Deus, eu vou servir, Deus, eu vou pregar, Deus, eu vou orar. Eu não gosto de orar, mas eu vou orar. Mas o Senhor, em resposta, precisa me responder e tem que responder do jeito que eu quero. Eu te louvo em troca de saúde, em troca de prosperidade financeira, em troca de um novo amor. O milagre se torna um produto a ser adquirido. As pessoas olham para Jesus sob a perspectiva dos benefícios do Evangelho, das consequências boas da vida cristã. Bom, a maioria de vocês sabe, os principais responsáveis por essas deturpações da verdadeira mensagem do Evangelho são essas igrejas ditas evangélicas, mas que propagam conceitos na grande mídia, conceitos equivocados, e que lotam os seus salões. E no Brasil esse fenômeno é muito forte, porque eles conseguem alcançar um grande número de pessoas. E existe uma explicação sociológica até disso, até educacional também. Um país que nunca teve no seu governo foco na educação, acaba sendo facilmente ludibriado. E eu não estou falando de classe social, não. Estou falando, mesmo o sujeito que já fez curso superior e pós-graduação, em geral, ele não entende de lógica, ele não entende de raciocínio. E se ele é inteligente, ele não é sábio, porque não há um foco na educação. Esse sujeito, quando cai nas mãos de alguém que diz para ele o que ele quer ouvir, ele acredita. Nesse sentido, eu quero falar de nós, porque, preste atenção, é comum a gente ver esses programas de TV, programas de rádio, ouvir algumas histórias e falar, é um absurdo que essas igrejas, o que essas pessoas pensam do Evangelho. Mas o que eu quero dizer nessa manhã é que, infelizmente, essa também é uma realidade em nosso meio. Tudo bem, eu não estou fazendo uma comparação direta de que nós somos exatamente iguais. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo buscando cada vez mais compreender o Evangelho, e se você não se identificar com o que eu estou falando, não tem problema, eu estou falando de mim, não de você. Tá? Mesmo compreendendo a graça de Deus, ainda assim nós temos a tendência de, no nosso dia a dia,
buscar em Deus os nossos interesses pessoais. É a minha saúde, são as minhas finanças, a minha família, os meus relacionamentos, o meu trabalho, etc, etc. Sabe qual que é a prova para saber se nós somos assim mesmo? Uma perguntinha muito simples. Está preparado para ela? É você responder o seguinte: quando que você mais ora na sua vida? Quando que a sua oração ela é mais fervorosa? Quando está tudo bem? Ou quando você deseja que algo aconteça? Nesse sentido, nós não somos muito diferentes dos nossos irmãos que às vezes nós criticamos, e nem muito diferentes destes homens que levaram este cego a Jesus, caso fosse este o pensamento do coração deles. Repito, em relação a esses homens, eu estou trabalhando com uma dedução. O texto não é claro, ok? Mas eu quero apresentar o segundo personagem, também muito importante, que estava à espera de um milagre. A espera de um milagre na perspectiva do cego. O texto nos diz que trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Sabe o que é interessante nesse texto, irmãos? Não foi o cego que suplicou. Não é o cego que roga a Jesus para ele ser curado. Mas são aquelas pessoas que levaram o cego, que suplicam para Jesus fazer alguma coisa. Ele era cego, ele não era mudo. Mas são os homens, amigos, parentes, não sabemos exatamente qual a relação desses homens com este cego que falam para Jesus fazer alguma coisa. Mas isso não significa que aquele cego não estava à espera de um milagre. O que isso significa é que aquele cego foi alvo da graça de Deus. Talvez o texto seja nos apresentado dessa forma justamente para enfatizar que aquele homem foi escolhido por Deus para ser curado. Em outras palavras, ele não teve iniciativa nenhuma para receber aquele milagre. Deus tocou no coração de outros homens, de outras pessoas, para que aquele milagre acontecesse na vida daquele homem naquele dia. O que é extremamente curioso quando nós pensamos nas nossas vidas. Às vezes nós achamos que a nossa comunhão com Deus, a graça de Deus sobre as nossas vidas, depende estritamente de nós. Não, porque se eu fizer isso, se eu buscar a Deus... A minha mãe está aqui hoje, e a mãe dela, minha avó, ambas mineiras, todas as vezes que eu vou a Minas, ou em algum momento da conversa, ou no final, já no portão, ou quando eu estou falando ao telefone com ela faz questão de dizer para mim: filho, é neto, né? Mas, enfim, eu sempre oro todos os dias pela sua vida. E eu sempre, ou quase sempre, falo para ela: e eu sei que é por isso que Deus é gracioso comigo. A graça de ter uma avó que talvez ore mais pela sua vida do que você mesmo ore pela sua vida. E aí você vê Deus realizando algumas coisas na sua vida, ou te livrando de algumas coisas, e você não entende. Você fala: Senhor, eu sou tão pecador, Senhor, eu estou tão distante de Ti. Como que pode o Senhor me amar tanto? Provavelmente aquele homem não amanheceu naquele dia sequer com a ideia de voltar a enxergar naquele mesmo dia. Ainda que fosse como árvores no primeiro momento. Mas nem isso. Mas Deus usou pessoas. Além de ser alvo da graça de Deus, aquele homem foi alvo da real
manifestação milagrosa de Jesus, porque o texto diz, está aí na tela, que ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. O texto é claro, este homem de fato anteriormente era cego. Um milagre havia ocorrido ali. Eu dei essa ênfase para apresentar o outro lado da moeda do que eu disse há pouco, a respeito de algumas igrejas e alguns irmãos. Às vezes nós temos tanta repulsa por essas mensagens de cura, de libertação de algumas igrejas, que nós acabamos partindo para o outro extremo, que é quase negar a manifestação sobrenatural de Deus entre nós. Ele age. E sabe uma marca? Eu estou entrando no meu 4º ano de pastorado aqui no Jardim América. Estou entrando não, né? A gente já vai chegar em maio já. Enfim, estou. Uma marca da Igreja do Jardim América é que a gente tem visto de forma muito clara a manifestação do poder de Deus, inclusive com milagres, no nosso meio. É muito curioso. Muitas coisas acontecem nas nossas reuniões menores, ou nos nossos grupos virtuais, WhatsApp. Pessoas que nós nem conhecemos, aparece ali o nome delas, nós começamos a orar. E a gente já começa a orar com pouca fé, né? Porque algumas situações você fala: Senhor, eu vou pedir por essa pessoa, mas câncer, Deus, não tem jeito, câncer não tem. Deus, acidente de moto, ainda mais com essa gravidade, bateu a cabeça. Deus, não tem jeito, mas eu vou orar. Deus, um bebezinho, alto grau de risco, uma situação complicada, internado há tantos meses. Uma esposa em estado vegetativo. Às vezes falta-nos a fé de que Deus faz milagres. E Ele tem feito milagres, como Ele fez na vida do Neymer, como Ele fez na vida do pequeno Enzo, como Ele fez na vida da pequena Catarina, e outros tantos, como Ele fez na vida de pessoas dessa comunidade, que foram para a mesa cirúrgica com o seguinte pensamento: de lá eu não saio. Pastor, o hino predileto que eu quero que toque no meu velório é esse. Meus filhos, vou me despedir de vocês. E a pessoa volta. Pessoas da nossa comunidade. Deus age milagrosamente no nosso meio. Agora, um destaque que eu quero fazer na vida deste cego, ainda no personagem cego da história aí. Algumas pessoas entram em crise quando eu uso a palavra personagem, né, para histórias bíblicas. Personagem não significa que não eram reais. Claro que aconteceu essa história. Tá? Personagem real aqui no caso. Não é que é ficção, não. Este cego, um aspecto que eu quero destacar da espera de um milagre na perspectiva dele, foi ele ter sido sincero com Jesus. Chega a ser assustadora a sinceridade deste homem. Porque o verso 24 ele disse, né? Enfim, vocês entenderam. Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Eu não sei qual foi a reação das pessoas ali ao lado, se elas deram uma risadinha, se elas estavam impactadas, se Jesus riu. Talvez não. Que Jesus era bem-humorado, eu não tenho dúvida. O tempo todo. Jesus tinha um sorriso no rosto, eu não tenho dúvida. Mas é muito curioso como este homem é sincero. Fazendo um paralelo com os nossos dias, vocês já repararam os testemunhos desses supostos milagres em algumas igrejas ditas evangélicas dos nossos dias? A pessoa passa do inferno ao céu em poucos minutos. Bem, é verdade que esse inferno nem sempre era tão infernal assim. Às vezes a pessoa estava com uma dor de barriga, uma dor de cabeça, tomou um medicamento e foi para a igreja. E aí ela recebeu a cura pelo apóstolo, pelo pastor poderoso. Assim, o mérito da cura não é dado para a indústria farmacêutica, só para o pastor que orou ali na hora.
Muito curioso. Eu não estou aqui negando que Deus pode fazer milagres aonde Ele quiser, como Ele quiser, Ele é todo poderoso. Eu creio nisso. O que eu quero dizer é que muitas vezes falta sinceridade na vida dessas pessoas. Eu vejo muito na televisão isso. Quer dizer, muito não, que eu não tenho paciência, mas de vez em quando. Fica claro no semblante, na fisionomia do indivíduo que ele não está bem, mas ele teima que depois de décadas convivendo com o mal, ele e ela foram curados. A sua boca está declarando algo que a imagem não diz, não reflete no entusiasmo dele. Essas pessoas não veem, elas não conseguem em suas vidas ver claramente a manifestação do poder de Deus. Agora, olha que curioso. Elas não veem a manifestação do poder de Deus, mas elas querem esse poder de Deus. Então elas acabam dando uma ajudinha para Deus. Um jeitinho brasileiro. Eu fui curada, sim. Fui curada. Aquele homem foi sincero. E foi só por causa da sinceridade que ele teve com Jesus, que ele foi depois curado completamente. O verso 25 diz: mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos, e sua vista lhe foi restaurada, e ele não via mais homens como árvore andando, ele via tudo claramente. Você está sendo sincero com Jesus? Você tem sido sincero com o seu Deus? Há sinceridade nas suas orações? O que é orar? Orar é bater um papo com Deus. Orar é abrir o meu coração diante de Deus. Qualquer outra coisa que eu chame de oração, mas que não seja eu abrir o meu coração diante de Deus, na verdade não é oração. Simples assim. Qual tem sido o seu semblante? Qual tem sido a sua fisionomia? Qual tem sido o seu entusiasmo quando nós tratamos de assuntos referentes ao reino de Deus num culto como esse? Será, gente? E presta atenção que eu não estou afirmando, é só um será. Será que a nossa vida como discípulos não deslanchou até hoje, justamente por nossa falta de sinceridade, em declarar a Jesus exatamente o que eu estou sentindo, o que nós estamos sentindo? O que passa no seu coração? O que passa no seu coração nessa manhã de domingo? Você já declarou isso para Jesus hoje? Declare. Ele te chamou para isso, para você ter um relacionamento com Ele. Ele está interessado em ouvir de você. Pastor, mas ele não sabe o que passa no meu coração? Ele sabe. Como ele sabia que o homem ainda não tinha retomado a sua visão. Mas ele quer que você diga, porque isso gera intimidade, porque isso gera relacionamento, porque isso gera na sua mente, no seu coração, a certeza de que você depende dele. Ele é Deus, você é criatura. Mas ele te ama, você não é uma criatura qualquer. Aí nós chegamos no personagem mais importante dessa história. A espera de um milagre na perspectiva de Jesus. Jesus sabia que todos estavam aguardando um milagre. Qual foi a atitude dele? Verso 23. Ele tomou o cego pela mão. Curioso isso. A preocupação de Jesus, que foi demonstrada por esse gesto de pegar este homem pela mão,
é com o indivíduo, não é com o espetáculo. A expectativa dos homens que levaram Jesus, talvez a expectativa dos outros que estavam ali, foi aquela: opa, agora a gente vai ver. Atenção pessoal, Jesus vai tocar nele, Jesus vai curar. Jesus não está preocupado com o espetáculo. Jesus pega o homem pela mão. E o texto continua dizendo que ele leva este homem para fora do povoado. O propósito não era apresentar um show. O propósito era curar aquele homem. Quantas coisas acontecem nos bastidores no bom sentido, de uma igreja, que as pessoas não sabem. Quantas coisas Deus faz e a gente não cita. Citamos algumas. Por quê, pastor? Não seria bom para as pessoas verem, para a nossa igreja encher? Porque não tem propósito. A preocupação é com o indivíduo, com a pessoa. Ah, mas aonde vocês aprenderam isso? Com Jesus. Nós somos discípulos dele. É uma atitude completamente diferente do que é anunciado aí como cristianismo em nosso meio hoje. É o show da fé. É o dia do milagre. Tem hora marcada, dia e hora marcada. É a terapia do amor. Então você determina um dia específico, você chama centenas de pessoas, ou para serem curadas, ou para testemunharem curas, ou para se tornarem ricas, ou para encontrar o amor de sua vida. Como se Deus precisasse de agenda para provar que Ele é Deus. Ele prova que é Deus no nosso dia a dia, no meio da nossa rotina. Agora, e nós? Perceba que o tempo todo eu estou puxando. E nós? E eu e você? Será, gente? Atenção, mais uma vez estou falando será. Será que nós também não aguardamos aquele dia especial em que Jesus, com poder e glória, vai fazer um milagre na minha vida e dali para frente, como diz a frase e a canção famosa, tudo será diferente? Será que lá no fundo do nosso coração a gente também não tem essa expectativa? Eu estou na igreja há muitos anos, eu já conheço Jesus, mas eu estou esperando um dia em que Ele vai vir com poder e vai transformar a minha vida. Gente, não é assim. Jesus se apresenta na simplicidade do nosso dia a dia, na nossa rotina. Nós é que nem sempre percebemos isso. E ficamos aguardando o grande dia, quando Jesus já está do nosso lado. E nós perdemos grandes oportunidades. Eu tenho uma amiga, na verdade mais do que uma amiga, ela faz parte da família, que ela postou umas fotos lá nas redes sociais, que ela está na região ali do Egito, de Israel. E ela postou uma foto essa semana do caminho de Emaús. Então estava lá as pedras, ela no meio do deserto, lá onde aqueles dois discípulos caminharam. E aí eu escrevi assim um comentário para ela: Cris, se alguém aparecer no caminho e começar a conversar com você aí, fique atenta. Mas você não precisa estar em Emaús para isso acontecer. Jesus está caminhando com você até o posto de saúde, até o banco, até o hospital, até a escola, até a faculdade, até a Caterpillar, até a Bosch, até a sua empresa. Se tem algo marcante nas experiências das pessoas com Jesus, é a simplicidade. Ah, pastor, mas ele não faz às vezes coisas espetaculares? Faz. Às vezes. Na maioria dos casos, Jesus está agindo com simplicidade. E a simplicidade nesse texto, ela nos é apresentada de forma
digamos assim, surpreendente. E na nossa cultura, na verdade em qualquer cultura, de forma até um pouco estranha. Porque o verso 23 diz assim: depois de cuspir nos olhos do homem. Aí a versão Almeida, o bom português, João Ferreira de Almeida, ele deve ter ficado preocupado quando ele viu no grego isso daqui, e ele colocou assim: aplicando-lhe a saliva aos olhos. Ele deu uma aliviada. Faz sentido também. Uma coisa que eu quero que você entenda é que um milagre, eu vou voltar sobre esse tema ainda, mas um milagre só é milagre para nós. Para Deus não é milagre. Por quê? Para Deus realizar um milagre é tão simples quanto Ele determinar que uma folha das nossas árvores aqui, uma folha caia neste momento. Isso não é algo simples? Mas é Deus que determina, não é isso? A Bíblia diz isso. Deus determina: eu quero que a folha caia agora, durante o culto ali no Jardim América. Aí a folha cai. Para Deus fazer isso, ou tirar o câncer de uma pessoa, é a mesma coisa, em termos de poder. O milagre, na perspectiva de Deus, é uma mera possibilidade. Fiz. Ele só é milagre, algo espetacular, na nossa perspectiva. Agora, o curioso é que, para a decepção daqueles homens, voltando para o texto bíblico, e para milhares de homens e mulheres hoje em dia, Jesus nem sempre utiliza procedimentos espetaculares para realizar milagres. A maioria dos casos, Jesus usa um método simples. Ele utilizou a saliva naquela ocasião. É curioso, eu sei, é chocante, mas o texto original diz exatamente o que a NVI traduziu. Ele cuspiu nos olhos daquele homem. Por quê, pastor? Não sei, mas eu tenho uma ideia. Jesus queria contrariar toda a expectativa daqueles homens quanto à forma de realização daquele milagre. Porque se você voltar aqui para o verso 22, no início do texto, eles trazem o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Só um parênteses aqui. As atitudes físicas que acompanham a cura não são a causa da cura, tá? Então a saliva de Jesus tem poder. Se nós acharmos um DNA lá em Jerusalém da saliva de Jesus e colocar nos olhos do cego... Não, nada disso. Assim como se achar o Santo Graal também e beber dele, você não vai ter vida eterna. É muito mais simples você ter vida eterna. Jesus já fez tudo por você. Só Indiana Jones que pensa que é assim. O ponto aqui é que a cura não estava no poder da saliva de Jesus. A cura estava em Jesus. A forma não é importante. Legal, pastor, isso é muito bonito. O que isso tem a ver com a minha vida? O seguinte: não tente determinar o método que Jesus deve utilizar para resolver um problema da sua vida. Mas o meu problema é jurídico. Então eu preciso que via justiça esses problemas sejam resolvidos. Deus pode surpreender e resolver de outra forma. Mas o meu problema é de saúde, por causa da minha saúde eu não estou conseguindo trabalhar, então Deus precisa recuperar a minha saúde para que eu trabalhe, porque sem trabalho eu não tenho renda. Não necessariamente. Ele vai resolver o problema do jeito e usando o método dele. O degrau mais grave desse nível é você tentar dizer a Jesus o que ele deve fazer.
Parece que esses homens, mais uma vez eu repito, o texto não é claro quanto ao que estava no coração desses homens. Então, em alguns momentos eu estou fazendo deduções, tá? Mas pode ser que esse pedido para que Jesus tocasse no homem tivesse algo relacionado a, não, a gente quer que o Senhor cure desta forma. A gente quer que o Senhor resolva esse problema, não só resolva o problema, mas nós estamos determinando, nós estamos tomando posse da bênção que o Senhor vai fazer. Tem que ser assim. Um último aspecto, quando a gente olha a perspectiva de Jesus, é o que aparece no último verso. Não, ainda antes do que aparece no último verso, mas relacionado com o último verso. Fazia parte do plano de Deus para aquele homem uma restauração gradual. Eu já estou concluindo. Fique atento porque eu vou dizer agora que pode ser muito importante para a sua vida. Jesus pergunta para ele no verso 23, você está vendo alguma coisa? É óbvio, para quem conhece Jesus, como eu e você, que Jesus não está questionando se ele havia conseguido fazer o milagre ou não. Não é esse, não é por causa disso a pergunta de Jesus. Jesus, na verdade, tinha um propósito. Jesus tinha um ensinamento por trás deste gesto, dessa atitude. E aí no verso 25, nós temos a afirmação que, mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Essa é a única vez em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento, e este relato deste cego em Betsaida não tem nos outros evangelhos, só no de Marcos. É a única vez que Jesus toca 2 vezes em uma pessoa para realizar um milagre. Isso nos chama atenção. A pergunta que surge é, Jesus poderia ter curado aquele homem imediatamente? Claro que sim. Jesus pode todas as coisas. Ele tinha feito isso já com diversos enfermos. Alguns ele nem tocava e a pessoa já estava curada. Mas por algum motivo fazia parte do plano de Deus uma restauração gradual daquele homem. E meus amados irmãos, nós devemos ter consciência disso também. Às vezes nós clamamos a Deus por cura de nossas enfermidades, quer sejam físicas, quer sejam emocionais, quer sejam espirituais, quer sejam problemas de caráter nosso, a gente pede, Deus me cura. E a gente aprende com a própria palavra de Deus que tudo debaixo do céu tem um propósito. Embora muitas vezes não pareça. E aí surge o problema da nossa geração. Eu estou chamando de nossa geração, mesmo você que tem idade para ser meu avô, até você que tem idade para ser, talvez, meu filho. A geração fast food. Nós sabemos que a alimentação saudável é melhor. Mas como a alimentação saudável dá muito trabalho e demora muito para ficar pronto, nós acabamos indo para o fast food, ou como alguns chamam, junk food. Junk, tradução, é uma gíria mais próximo de porcaria. A gente come porcaria. Lixo. Pessoas imediatistas, eu quero tudo para ontem. Pessoas como nós, da geração fast food, acabam comendo porcarias espirituais em suas vidas. Eu acho que é aqui que está a grande lição que Jesus queria ensinar, não só àquele servo, mas aos discípulos que estavam ao redor e a nós que foi preservada essa história até os dias de hoje. E o ensinamento que Jesus apresenta no final do texto está relacionado com isso também. Depois de ter realizado o milagre, o verso 26 conclui dizendo assim, Jesus mandou-o para casa, dizendo,
não entre no povoado. E talvez você, muitas vezes, ao ler os evangelhos, se questionou por que Jesus agiu assim. E não é a única vez que ele age assim. Ele cura uma pessoa e fala, mas não conta para ninguém, mas não volta para a cidade. Mas não, A maioria dos estudiosos, isso é um consenso, concordam que Jesus agiu assim, porque ele não queria precipitar uma crise. Qual seria essa crise? Ele ser preso e condenado logo. O que Jesus queria ele sabia que essa crise viria, mas antes da crise vir, ele precisava completar o seu ministério. Por isso ele falava para as pessoas, não conte para ninguém, não volte para o povoado, porque senão os judeus já vão se armar, já vão me condenar e eu já vou para a cruz. E eu ainda tenho muita coisa para fazer. Ele não disse isso, mas parece que era este o motivo. O que isso tem a ver com a nossa vida? Essa verdade que nós descobrimos nesse texto? Tudo tem o seu tempo oportuno. Tudo, inclusive nas nossas vidas, não só na vida de Jesus. Tudo segue conforme o plano de Deus. Nós nunca saberemos quando será o tempo oportuno. Resta-nos confiar em Deus, porque Ele sempre sabe quando é o tempo oportuno de algo acontecer. Certamente para muitos, naquele tempo lá, Jesus realizar a sua obra antes, o quanto antes era o ideal. Para muitos hoje, Jesus já poderia ter voltado. Olha o mundo como está, olha a situação, olha as pessoas. Jesus já poderia ter voltado. Ou muitos pensam assim, Jesus poderia ter feito isso, Jesus poderia ter feito isso, aquilo, na minha vida, na vida daquela pessoa. Jesus já poderia ter resolvido isso. E aí, lembrando de uma série que nós apresentamos esse ano aqui, nós não sabemos o que é melhor para as nossas vidas. Deus sabe. Agora, nós fizemos uma série com esse tema. Isso é bonito de se falar, mas é difícil de se viver. Mas quando nós falamos que algo é difícil, nós não estamos falando que algo é impossível. E o chamado de Jesus para as nossas vidas é para milagres, mas é para desafios também, que envolve o nosso compromisso com Ele. É assim que eu quero concluir. Só recapitulando com você. Nós vimos o ponto de vista da espera de um milagre sob a ótica daquelas pessoas que levam o cego, sob a ótica do cego e sob a ótica de Jesus. Muitos de nós, se não todos que estão me ouvindo, são discípulos de Jesus. Nós fomos chamados por Deus para sermos discípulos. E assim como aqueles homens, nós temos expectativas pelo fato de Deus ter nos chamado para sermos discípulos. Aqueles homens levam o cego e eles tinham a expectativa de cura. Mas será que todos aqueles homens tinham a mesma expectativa se eles fossem a pessoa cega? Talvez não. Sabe o que eu quero dizer? Assim como eu e você, talvez aqueles homens, eles de forma muito clara perceberam que a solução para os problemas daquele amigo cego estava em Jesus. Mas conscientemente ou não, eles acreditavam que esses milagres de Jesus só serviam na vida dos outros. Nós também somos assim. Às vezes nós oramos por pessoas que estão gravemente enfermas, com grandes problemas, problemas no casamento, problemas com os filhos, problemas de trabalho, de renda. E a gente crê que Deus pode fazer algo grandioso na vida deles. Mas a gente não pede, não clama, não suplica por nós
mesmos. Aquele homem cego sabia que estava diante de alguém que poderia curá-lo. Ele cumpre as ordens de Jesus. E ele foi sincero. É isso que eu quero que você guarde. Ele não foi curado porque ele foi sincero. Ele foi curado pela graça de Deus, pela bondade de Deus. Ele foi surpreendido pela graça. Mas ainda assim, no meio desse processo, ele foi sincero. Da mesma forma, assim como Deus agiu com graça na vida daquele homem, nós devemos lembrar que o maior milagre de Deus nas nossas vidas é a salvação em Cristo Jesus. É graça. É milagre. É nós entendermos que nós nascemos pecadores. Deus nos criou da melhor forma possível. Tudo que Deus criou é bom. Mas nós estragamos, nós seres humanos. Por causa disso, a consequência, e Deus já disse que seria assim, foi a morte. A morte que nós tanto tememos, a morte que algumas pessoas aqui na igreja estão lidando esta semana, de entes queridos. A morte física, a morte espiritual, nossa separação com Deus, e a nossa morte eterna. E aí você pensa assim, mas se eu for sincero, se eu tiver compromisso, então eu não posso ser salvo? Não. Não há nada que você possa fazer para você ser salvo. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que Deus te ama acima de todas as coisas. Você é a obra especial da criação de Deus. E eu não sei por que você e não o seu vizinho, mas Deus fixou o seu amor em você. E porque Ele te amou desde antes da fundação do mundo, Ele resolveu resolver, né? Ele resolveu trazer uma solução para o nosso problema, Jesus Cristo. Jesus vem ao mundo sem pecado, porque Ele foi obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus não peca. Jesus era ao mesmo tempo Filho de Deus, Deus, ao mesmo tempo homem. Por isso Ele pôde morrer por mim e por você. É assim que Deus soluciona o nosso problema. Graça, amor. O que Jesus faz? O que nós celebramos a semana passada? Jesus vai para uma cruz. E sofre um pouquinho, depois soltam Ele? Não! Fica pendurado 3 horas. Até que Ele morre espiritualmente. Mas como Jesus nunca foi morre fisicamente. Mas como Jesus nunca foi um morto espiritualmente, a morte não poderia vencê-lo. Então Ele ressuscita no 3º dia. E hoje Ele nos faz um convite. O convite é: creia, confie em mim. Você estava em pecado, você estava morto. Agora você está vivo. O Evangelho é simples. Os milagres de Jesus são simples. Um milagre pode estar acontecendo agora, quer você esteja aqui, quer você esteja ouvindo esse áudio em algum momento da sua vida. Talvez você não esteja dando conta disso, mas Deus está realizando um milagre em sua vida. Deus está restaurando a sua visão espiritual. Eu não sei em que fase você está, mas lembre-se que às vezes essa restauração é gradual. Os próprios discípulos que estavam ali, só um parênteses antes de eu concluir, que me ocorreu agora. Os próprios discípulos que estavam ali em volta de Jesus quando esses acontecimentos ocorreram, eles eram comparáveis ao cego na primeira fase da cura. Eles ainda não estavam entendendo as coisas que Jesus
dizia e fazia. Eles ainda não viam claramente, como talvez você ainda não veja claramente. Mas depois eles entenderam, eles reconheceram quem era Jesus Cristo. As coisas passaram a se tornar nítidas, claras, como a visão deste homem. E o que nós poderíamos chamar do segundo toque de Jesus na vida daqueles discípulos. Atos 2, quando o Espírito Santo vem de forma especial no Pentecostes. É exatamente um milagre como esse que eu creio que o Espírito Santo está derramando sobre a sua vida neste momento. E como eu disse no início dessa reflexão, naquela obra do Stephen King, A Espera de um Milagre, The Green Mile, o protagonista, Tom Hanks, pensando no filme, né? Descobre que os milagres ocorrem nos lugares menos esperados, nos momentos menos esperados e pelas pessoas menos esperadas. Em nossa experiência com Jesus, não é diferente. Então, confie, espere, descanse, seja curado, seja curada e volte a enxergar. Porque Jesus pode e está fazendo isso na sua vida. A equipe de música vai vir aqui. Porque nós vamos cantar uma música que logo na sua primeira frase diz: Jesus, mostra aí pra gente, Lúcia. Jesus é a luz do mundo que veio à terra para que nós pudéssemos vê-lo. Vamos ficar em pé e cante essa canção, refletindo sobre tudo que Deus colocou na sua mente e no seu coração. Não necessariamente no que eu disse, mas no que Deus colocou na sua mente e no seu coração nos últimos minutos.